Olá pessoal, iniciamos então a nossa aula sobre séries periódicas uniformes, parte 2. Nessa aula então, séries periódicas, valor presente antecipado. Então, cálculo do valor presente de uma renda antecipada. No caso de uma renda antecipada, como a primeira prestação é paga na assinatura do contrato, data zero, seu valor atual, valor presente, é obtido capitalizando um período de juros no valor presente da renda imediata, ou seja, nós já temos aqui, né, a primeira parcela no ato do empréstimo. No caso, para fazer esse tipo de cálculo, utilizamos, se a gente verificar essa primeira parte aqui que era da antecipada, né, mais esse 1 mais I com relação à primeira parcela. Então vamos ao exemplo. Em uma loja de varejo, uma máquina lava e seca é vendida em 15 parcelas mensais antecipadas, então indicada antecipada, de R$ 300, sabendo que a taxa de operação é de 5% ao mês, determina o valor à vista desse produto. Então vamos ao nosso diagrama aqui. A gente pode indicar então, já se é antecipada a primeira parcela já é paga aqui. Então temos todos os valores aqui. A gente pode observar o quê? Que são 15 parcelas. E a última aqui é no 14º mês, porque já tem uma no início, né? Então a primeira, segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente. E o valor da parcela 300, vamos calcular o PV. Logo, vamos utilizar a fórmula PV igual a PMT vezes 1 menos 1 mais I na menos N sobre I vezes 1 mais I. Então temos os dados aqui já indicados, né? Vamos utilizar então a fórmula. Fazemos as substituições, então no lugar do PMT colocamos o 300, no lugar do I o 0,05, aqui também 0,05, e o nosso N o 15. Depois 1 mais I, 1 mais 0,05, lembrando então o 5% dividido por 100 vai dar o 0,05. Bom, podemos fazer a soma aqui, e aí temos 1,05 na menos 15, e aqui vezes também 1,05. Tá? Então resolvemos aqui o expoente. Aí temos 1,05 na menos 15 vai dar 0,4810. Fazemos a subtração. Teremos, subtraindo aqui, 1 menos 0,048 dividindo por 0,05 vai dar 10,38. Fazemos o produto, os três, e aí teremos então o valor da parcela, o valor presente, de R$ 3.269,70. Certo? Utilizando o HP, então, primeiro fizemos o FREG para limpar os dados da calculadora. Aqui, como é um cálculo de antecipado, nós precisamos informar a HP que é um cálculo antecipado. Para isso, a gente aperta a tecla G e BEST, que é o Begin, né? Vai aparecer isso aqui na calculadora, para a gente poder fazer o cálculo com, no caso, financiamento antecipado. E aí depois informa os dados de forma normal. Coloco 300 CHS PMT, vai dar o menos 300, armazena a parcela. O 15N, o 15 depois o N vai armazenar o número de parcelas. O 5I, no caso o 5 direto, armazena a taxa. Depois apertamos o PV e aí vai dar, então, vai aparecer no visor da calculadora 3.269, R$ 3.269,59. Certo? E depois aperta o G End para tirar o Begin da calculadora, para deixar a calculadora de forma padrão. Agora aqui na própria HP, aqui vamos fazendo para a gente visualizar de forma melhor. Então aperta o F Reg, e aí vai zerar. Depois aperta o G, e aí o Begin está aqui no 7, ó. Porque quando aperta a função azul, né, o G, ele vai usar essa função aqui, o BEG. Faz isso, vai aparecer o Begin aqui embaixo. Tá? E aí depois a gente começa a indicar os dados, né? 300 CHS PMT, que é a parcela, vai aparecer menos 300. Depois 5i, então coloco 5 aqui na taxa 5i. Depois
o 15N, então coloco o 15 e depois o N, né? E depois aperta, vai clicar ali no PV. Então, PV vai dar R$ 3.269,59. Aperta o G, e aí o End está aqui no lado, ó, na tecla 8, né? Ó, o End está aqui, para tirar o beijinho. E aí depois a gente já pode apertar o F Reg para zerar, então, a calculadora. Seguimos ao exemplo 4. Quantas prestações mensais antecipadas de R$ 300 serão necessárias para se pagar uma dívida de R$ 3.269,70 a taxa de 5% ao mês? Vamos ao diagrama. Então temos indicado aqui, são parcelas antecipadas, já no primeiro momento, um valor de R$ 3.269,70, tá? E aí nós queremos descobrir então o número de parcelas. No caso, utilizamos esta fórmula, tá? Se vocês verificarem, é a mesma fórmula no caso do posto antecipado, com a diferença de que a gente inclui no lado do PMT esse 1 mais I, certo? Então vamos aos dados aqui, já temos os dados aqui, que é os mesmos do exemplo 3, né? A diferença é que nós vamos encontrar o número de parcelas aqui. Já peguei o mesmo exemplo, né? Com os meus dados para facilitar o entendimento. Então utilizamos a fórmula e aí fazemos as devidas substituições. No lugar do PMT é 300, no lugar do I 0,05, aqui também é a mesma coisa, 300 mais 1,05, o valor do PV que é 3.269,70 vezes a taxa dividida por 100, 0,05. E aqui também 1 mais 0,05. Então somamos ali por dentro, vai ficar 300 vezes 1,05, aqui 1,05, aqui já fizemos o produto, né? Multiplicamos o 3.269,70 pelo 0,05, vai dar 163,485, né? Aqui embaixo somamos. Depois fazemos o produto, 300 vezes 1,05 vai dar 315, 315 aqui também, mesmo produto, né? Na sequência, somamos ali então, vai dar 315 sobre 151,515, fazemos a divisão, 2,079, calculamos o logaritmo tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, teremos então o logaritmo de 2,079, 0,7319, logaritmo de 1,05, 0,0488. E aí o nosso N então vai dar 15 meses, conforme a gente viu até no exemplo 4. Então o exemplo na HP12C, fizemos o FREG para apagar os dados, o GBEG para deixar em forma de beijinho, que é para o cálculo do financiamento, tá? O 300 CHS PMT, que vai dar o valor da parcela, armazena o valor da parcela, depois o 5I para indicar a taxa, o 3.269,70 PV para indicar o valor valor financiado, né? E aperta o N, vai dar o 15, que é o número de parcelas. E o GEND, que é para retirar o beijinho de novo para deixar a calculadora de forma padrão. Agora aqui para a gente entender melhor aqui com a HP mesmo, né? Então, o que acontece ali? Vamos ao teclado ali. Então, FREG, e aí indica aqui o F e o REG para limpar a calculadora, né? Pagar os dados. O G, BEDIN, para indicar o cálculo de financiamento antecipado, tá? Depois 300 CHS PMT para indicar o valor da parcela. Depois o 5, o I, que é a taxa, tá? Depois o 3.269,70, indica os valores aqui. PV, que vai indicar o valor financiado, ok? E aí aperta o N aqui da calculadora e nos dará o número de parcelas, que é 15 parcelas. Aperta o G e o END para retirar aqui o bedinho.
E aí depois aperta o FREG para limpar os dados da calculadora e deixar a calculadora pronta para a próxima questão. Vamos ao exemplo 5. Um apartamento foi adquirido com uma entrada de 30 mil, mais 48 prestações mensais imediatas de R$ 3.339,69. Qual o preço à vista do apartamento se a taxa do mercado imobiliário é de 1,25% ao mês? Então vamos analisar aqui o nosso diagrama. O que a gente pode observar aqui? Nós temos, nesse período inicial, uma entrada de 30 mil, tá? E depois as parcelas. O que a gente pode observar? Que o valor à vista, e aqui eu indiquei como o VA, né? O valor à vista vai ser o quê? A entrada mais o PV. Ou seja, nós precisamos calcular o PV e juntar com o valor da entrada para dar esse valor à vista do produto. Ok? Então a gente poderia até organizar a fórmula dessa maneira. O valor à vista vai ser a entrada mais o PV, porque isso aqui representa a fórmula do PV. Certo? Então a gente poderia até calcular o PV separado e depois simplesmente somar o valor da entrada. Também pode. Ou pode colocar tudo junto. A entrada mais o valor do PV, que é o que eu estou fazendo aqui. Então aqui temos os dados, então. O valor da entrada, que é 30 mil. O valor das parcelas, que é R$ 3.339,69. A taxa de 1,25% ao mês. E o número de parcelas, que é 48 parcelas, que vai nos gerar, então, o nosso PV, que é o valor, que vai, no caso aqui vai ser o PV, vai ser dessa primeira parte, né? E depois vai nos gerar, então, o nosso VA. Certo? O PV a gente faz dessa parte e depois mais com a entrada o valor à vista. Então, vamos indicar aqui os dados. Então, já vamos colocar aqui na forma a entrada, que é 30 mil, mais o PMT, que é 3.339,69, 1 menos 1 mais a taxa dividida por 100, né? 0,0125 na menos 48 sobre 0,0125. Então, fazemos a soma aqui. Agora a gente calcula a potência. Aí teremos a potência disso aqui de 1,0125 na menos 48, 0,5508. Fazemos a subtração. Teremos 0,4491 sobre 0,0125. O que a gente faz agora? Faz a divisão, né? E aí teremos 35,928, certo? Fazemos o produto, então, e aí teremos 119.998,38. Somamos com o 30 mil, teremos 149.988,38, ou seja, o valor à vista desse imóvel é de R$ 149.988,38. Na HP, então, indicamos o FREG para limpar a calculadora, 3.339,69 CHS para negativar e o PMT para dar o valor da parcela, 48 é N, que é o número de parcelas, vai dar o número de parcelas, 1,25i, que vai dar 1,25, que é o valor da taxa, e aí teremos o PV, e aqui, como ela já utiliza todos os arredondamentos, vai dar os 120 mil. Vocês podem confirmar isso com uma HP. E aí o que a gente tem que fazer? Apertamos o 120 mil Enter para informar esse valor para poder somar o 30 mil. E aí a gente aperta o 30 mil mais. E aí vai dar o quê? O valor da soma do 120 mais o 30 mil, que vai dar os 150 mil. Então, observando aqui pela própria calculadora aqui. Tá? Então, o FREG. Então, o FREG, certo? O G, BEDIN, que vai dar, no caso, para indicar o BEDIN aqui da calculadora. O 3.339 com 69 CHS PMT, né? Que vai indicar aqui o valor da parcela. O 1,25 I, então 1,25, vou colocar 1,25, aperto I, que é da taxa, né? Depois, o 48 N, que é o número de parcelas, ok? E aí depois a gente aperta o PV.
apertamos o PV, teremos então o valor, no caso dessa parte financiada apenas, de 120 mil. Vou teclar no Enter, né? O que vai acontecer? Ele vai informar o valor aqui, indico o 30 mil aqui na calculadora, tá? Vai aparecer o 30 mil e aperto o mais. Quando eu aperto o mais, vai dar então os 150 mil aqui na HP, certo? Depois aperto o G e o bege para retirar o beijinho e depois o F e o reg para apagar os dados da calculadora. Encerramos então mais uma aula, essa de hoje, séries periódicas uniformes parte 2, e até a próxima.